Era uma noite tranquila na cidade de Nazaré, quando algo maravilhoso aconteceu. Uma jovem chamada Maria estava em casa, quando, de repente, um anjo muito brilhante apareceu diante dela. Era o anjo Gabriel, enviado diretamente por Deus. Ele sorriu para Maria e disse com uma voz suave: Maria, não tenha medo. Você foi escolhida por Deus para algo muito especial. Você terá um filho, e ele será chamado Jesus, o Filho do Altíssimo. Ele será o Salvador do mundo. Maria ficou surpresa. Ela era uma moça simples e não entendia como aquilo seria possível. Mas confiou no Senhor e respondeu: Eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a vontade de Deus. Enquanto isso, José, o homem com quem Maria iria se casar, também teve um sonho muito especial. No sonho, um anjo lhe disse que o bebê que Maria esperava era gerado pelo Espírito Santo e que ele deveria chamá-lo de Jesus, pois ele salvaria o povo dos seus pecados. José acordou e, com muita fé, decidiu cuidar de Maria e do bebê que viria ao mundo. Algum tempo depois, o imperador mandou que todos fizessem um recenseamento. Isso quer dizer que todos deveriam ir até a cidade onde tinham nascido para serem contados. José era da família de Davi, então ele e Maria tiveram que viajar até Belém. Foi uma viagem longa. Eles andaram muitos e muitos quilômetros, talvez com Maria montada em um jumentinho. Ela já estava quase para ter o bebê e mesmo assim seguiram com coragem. Quando chegaram a Belém, a cidade estava tão cheia de gente que não havia mais lugar em nenhuma hospedaria. José bateu em várias portas, mas todos diziam: desculpe, aqui está tudo ocupado. Até que um homem gentil ofereceu um lugar simples, um estábulo, onde os animais dormiam. E foi ali, naquela estrebaria cheirosa de feno, com vaquinhas, ovelhinhas e talvez até galinhas por perto, que o maior milagre aconteceu. Jesus nasceu, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, chegou em silêncio, em um lugar simples e humilde. Maria o enrolou em paninhos e o deitou em uma manjedoura, um lugar onde normalmente os animais comiam. Mas não pense que essa noite foi como qualquer outra. Lá no céu, algo incrível aconteceu. Um coral de anjos apareceu para alguns pastores que estavam cuidando de suas ovelhas nos campos. O céu se encheu de luz e os pastores ficaram assustados. Mas um anjo disse: não tenham medo, eu trago uma boa notícia que vai encher o coração de alegria. Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E de repente, muitos e muitos anjos apareceram, cantando com vozes maravilhosas: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores correram até Belém para ver o bebê. E lá estavam Maria, José e o pequeno Jesus, dormindo quietinho na manjedoura. Eles se ajoelharam, maravilhados com o que Deus havia feito. Algum tempo depois, 3 homens muito sábios, chamados magos do Oriente, viram uma estrela muito diferente no céu. Eles sabiam que aquela estrela era sinal do nascimento do Rei dos Reis. Então prepararam presentes especiais, ouro, incenso e mirra, e seguiram a estrela, que os guiou até onde Jesus estava. Quando chegaram, se ajoelharam e adoraram o menino, entregando seus presentes com muito amor. Foi assim, de forma simples, linda e cheia de milagres, que nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Jesus não ficou bebê para sempre, é claro. Ele cresceu em uma cidade chamada Nazaré, ao lado de seus pais, Maria e José. E sabe o que ele fazia? Ajudava em casa, respeitava seus pais e também aprendia sobre Deus com muito amor no coração. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Mas uma coisa muito especial aconteceu quando ele tinha apenas 12 anos. A família de Jesus foi até Jerusalém para a festa da Páscoa, como faziam todos os anos. Depois da festa, Maria e José começaram a voltar para casa com um grupo de pessoas, achando que Jesus estava com eles. Mas, depois de um dia inteiro de viagem, perceberam que o menino Jesus tinha ficado para trás. Imagina o susto! Eles voltaram correndo para Jerusalém. Depois de 3 dias procurando, encontraram Jesus.
no templo, mas ele não estava perdido ou assustado. Ele estava sentado entre os doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. E todos os homens sábios que estavam lá ficaram impressionados com a inteligência de Jesus e com as respostas que ele dava. Quando Maria o encontrou, disse: Filho, por que você fez isso conosco? Estávamos muito preocupados. E Jesus respondeu com calma: Porque me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai. Mesmo assim, Jesus voltou com seus pais e continuou obediente a eles. Mas aquele momento já mostrava algo: Jesus era diferente. Ele era o Filho de Deus. Anos depois, quando Jesus tinha cerca de 30 anos, chegou a hora de começar sua missão. Ele foi até o Rio Jordão, onde João Batista, um homem enviado por Deus, estava batizando as pessoas. Quando Jesus chegou, João ficou surpreso, pois sabia quem ele era. Mas Jesus disse que era importante fazer aquilo. Então João o batizou, e nesse momento aconteceu algo incrível: o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz veio do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 13:17. Foi a confirmação de que Jesus estava pronto para começar a ensinar o mundo sobre o amor de Deus. E assim, Jesus começou a andar por cidades e vilarejos, ensinando com doçura, falando do reino dos céus e mostrando como Deus ama cada pessoa. Mas ele não só falava, ele agia com amor. Jesus curava os cegos, fazia os paralíticos andarem, limpava os leprosos que tinham uma doença muito difícil, e até ressuscitou pessoas que já haviam morrido. Uma vez, Jesus estava com uma multidão com fome. Tinham mais de 5.000 pessoas, e só 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus agradeceu a Deus, partiu o pão e multiplicou tudo. Todo mundo comeu à vontade e ainda sobraram cestos cheios. Outra vez, os discípulos estavam em um barco e uma tempestade assustadora começou no mar. As ondas estavam enormes e o vento soprava forte. Mas Jesus se levantou e disse: Silêncio, acalme-se. Na hora, o mar ficou calmo e o vento parou. Todos ficaram maravilhados e disseram: Quem é este, que até o vento e o mar obedecem a ele? Mas, sabe o que era ainda mais lindo do que os milagres? Era o coração de Jesus. Ele olhava para cada pessoa com compaixão, com amor verdadeiro. Ele cuidava dos pobres, acolhia os rejeitados e dizia que o mais importante era amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para mostrar o verdadeiro caminho, cheio de perdão, bondade e paz. E é assim que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, escolheu amar, ensinar e cuidar de cada pessoa com todo carinho. Seu exemplo mudou o mundo. Jesus passou a vida inteira fazendo o bem. Ele curava, ensinava, abraçava as pessoas que ninguém queria abraçar. Ele nunca fez mal a ninguém. Mas, mesmo assim, algumas pessoas não gostavam dele. Essas pessoas, que eram líderes religiosos da época, sentiam inveja de Jesus, porque ele ensinava com autoridade e tinha muitos seguidores. Eles ficaram com raiva porque Jesus dizia a verdade e mostrava o amor de Deus de um jeito que o povo nunca tinha visto antes. Então, decidiram que queriam prender Jesus. E foi aí que aconteceu algo muito triste. Um de seus próprios amigos, um dos 12 discípulos que andavam com ele todos os dias, o traiu. O nome dele era Judas Iscariotes. Por 30 moedas de prata, Judas combinou com os inimigos de Jesus para entregar o mestre em segredo. Naquela noite, Jesus estava orando em um jardim chamado Getsêmani. Ele sabia o que estava para acontecer. Estava muito triste, com o coração apertado, mas orou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Enquanto Jesus orava, Judas chegou com soldados e deu um beijo no rosto de Jesus. Era o sinal para que eles soubessem quem prender. Jesus, calmo e cheio de amor, não fugiu. Ele se entregou, mesmo sabendo de tudo que estava por vir. Levaram Jesus para ser julgado. Mas foi um julgamento injusto. Acusaram Jesus de coisas que ele nunca fez. Ele foi zombado, apanhou muito, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça
e ainda bateram com um pedaço de madeira. As pessoas riam dele, cuspiram nele e diziam: "Se você é mesmo o Filho de Deus, salve-se." Depois disso, colocaram uma cruz pesada em seus ombros e mandaram que ele carregasse até um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Lá, pregaram Jesus na cruz com pregos nas mãos e nos pés. Era uma dor imensa. Mesmo ali, pendurado na cruz, Jesus não se encheu de ódio. Sabe o que ele disse? "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Sim, mesmo sofrendo, Jesus perdoou. Ele olhava para as pessoas com amor, mesmo aquelas que estavam machucando ele. Ao lado dele, estavam 2 ladrões também crucificados. Um deles zombava, mas o outro se arrependeu e disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus respondeu com ternura: "Hoje mesmo você estará comigo no paraíso." Quando chegou a hora certa, Jesus olhou para o céu e disse com voz forte: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E então, ele morreu. Naquele exato momento, algo impressionante aconteceu. O céu ficou escuro, mesmo sendo dia. O véu do templo se rasgou ao meio. Era como se Deus estivesse dizendo: "Agora, todos podem se aproximar de mim." A terra tremeu, pedras se partiram, e até soldados que estavam ali disseram: "Verdadeiramente este era o Filho de Deus." Jesus não foi forçado. Ele escolheu morrer para nos salvar. Ele levou sobre si todos os pecados do mundo, até os nossos erros, para que a gente pudesse ter a chance de estar perto de Deus novamente. Foi o maior ato de amor que o mundo já viu. E mesmo sendo tão doloroso, Jesus fez isso por mim, por você, por todos nós. Depois que Jesus morreu na cruz, algumas pessoas muito tristes o colocaram em um túmulo. Era como uma caverna escavada na rocha, e na frente dela colocaram uma pedra bem grande, pesada mesmo, para fechar tudo. Alguns soldados foram colocados ali para vigiar, porque os líderes religiosos não queriam que ninguém se aproximasse do corpo de Jesus. Os discípulos estavam com o coração apertado. Eles não entendiam por que tudo aquilo tinha acontecido. Mas Deus estava preparando algo maravilhoso. No terceiro dia, bem cedinho, quando o sol ainda estava nascendo, algo incrível aconteceu. De repente, houve um terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu, e com uma força celestial, rolou a pedra do túmulo. A Bíblia diz que o rosto do anjo brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Os soldados ficaram tão assustados que caíram no chão como mortos. Naquele mesmo momento, Maria Madalena e algumas outras mulheres foram visitar o túmulo. Elas queriam colocar perfumes no corpo de Jesus como era costume na época. Mas quando chegaram lá, o túmulo estava aberto, e o corpo de Jesus não estava mais ali. De repente, o anjo apareceu e disse com um sorriso cheio de luz: "Não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava." As mulheres ficaram maravilhadas. Saíram correndo para contar aos discípulos, com o coração batendo forte de alegria e surpresa. No caminho, Jesus apareceu para Maria Madalena. Ela chorava perto do túmulo, quando ouviu alguém chamá-la: "Maria." Ela levantou os olhos, e era Jesus, vivo, em pé, na frente dela. "Mestre!" ela exclamou, emocionada. Ela queria abraçá-lo, mas Jesus disse: "Ainda não subi para o Pai. Vai e diga aos meus irmãos que eu estou vivo." E assim começou a espalhar-se a notícia mais maravilhosa que o mundo já ouviu: Jesus venceu a morte. Ele está vivo. Depois disso, Jesus apareceu várias vezes para os seus discípulos. Ele entrou em uma sala onde eles estavam com as portas trancadas e disse: "Paz seja com vocês." Eles ficaram assustados, achando que era um fantasma. Mas Jesus disse: "Olhem para as minhas mãos e os meus pés. Toquem em mim. Sou eu mesmo." Até Tomé, um dos discípulos que não estava lá no primeiro dia, duvidou. Mas depois Jesus apareceu especialmente para ele e disse: "Toque aqui nas minhas mãos e no meu lado." E Tomé respondeu com o coração cheio: "Meu Senhor e meu Deus."
Jesus ficou com eles por 40 dias, ensinando, comendo com eles e mostrando que estava vivo de verdade. Ele não era um espírito, ele tinha vencido a morte com poder. E então, no último dia, Jesus levou seus discípulos até um monte chamado Monte das Oliveiras. Lá, ele falou as últimas palavras antes de subir aos céus. Vão por todo o mundo e anunciem o evangelho a toda criatura. E lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Depois disso, Jesus foi sendo levado para o céu, subindo devagarzinho, enquanto os discípulos olhavam maravilhados. Uma nuvem o cobriu e então 2 anjos apareceram e disseram: "Por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que foi levado, um dia voltará." Sim, ele prometeu voltar. E enquanto esse dia não chega, ele continua conosco, no coração de todo aquele que crê. Essa é a história mais linda de todas. Jesus morreu por amor, venceu a morte, ressuscitou, vive para sempre e prometeu voltar para nos buscar.